Olá pessoal, aqui é o Wellington do produtividademáxima.com. Mais um vídeo que nós vamos fazer aqui para o nosso curso gratuito de gestão de processos, de mapeamento de processos, na verdade, aqui no YouTube. Desde já peço que, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor, deixe o seu like, compartilhe, comente, nos apoie assim, a gente está sempre trazendo conteúdo para você. Se você ainda não é aluno do nosso curso de gestão de processos, isso com todos os indicadores, o conteúdo mais técnico, mais aprofundado se encontra lá. Eu vou fazer vários vídeos aqui falando sobre esses temas, mas agora nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre algo um pouco mais primordial que muitas pessoas ainda têm dúvidas, que diz respeito à elaboração de fluxogramas, tá bom? Esse vídeo é um vídeo adicional, já tem um vídeo anterior falando sobre fluxogramas, mas esse aqui a gente aprofunda mais um pouquinho para ajudar aí quem ainda está tendo alguma dificuldade na construção dessas ferramentas, tudo bem? Eu vou mostrar ele dentro do Visage, vou mostrar em outros softwares também, só para você ter uma noção de como construir essas ferramentas de forma bem útil para você. Então é isso, pessoal, vamos começar, né, nosso conteúdo aqui. Eu estou no Visage, tudo bem? Importante, claro, a utilização do Visage é uma ferramenta fundamental para você ter uma boa construção dos teus fluxogramas de uma forma mais profissional, já utilizando a notação BPMN, tá? Eu já falei um pouquinho sobre ela em outro vídeo aí, você pode voltar para assistir um pouco mais, mas caso ainda não tenha assistido, recomendo, né, que dê uma atenção aqui, depois volta para lá para você saber mais um pouquinho. Mas eu não vou ficar restrito somente ao nosso amigo aqui Visage, a gente vai utilizar outros softwares também. Nesse vídeo aqui eu vou dar destaque para o uso do Word além do nosso amigo Visage, tudo bem? Então, se você quiser saber como usar as duas ferramentas, fique até o final para você entender um pouquinho melhor, tá? Vamos começar aqui, pessoal, utilizando o Visage. Para quem ainda não viu o vídeo, recomendo aí, dá atenção aqui, depois você vai para o tema também Word, que é interessante, até porque às vezes você pode não ter todas as ferramentas ao seu dispor. Então, vamos dar atenção aqui, certo? Primeiramente, é importante compreender que aqui no Visage a gente tem esse ambiente de diagramação, tá? Esse ambiente de diagramação que nós estamos aqui, nós podemos inserir todos os diagramas que nós queremos desenhar. Diagrama, entenda que é o desenho do que você quer colocar aqui na ferramenta, tá? Se você for nesse botãozinho aqui, ó, diagramas, ele vai dizer para você que diagramas você tem. Por enquanto eu tenho aqui o diagrama 1, que eu posso tranquilamente mudar o nome dele aqui, eu vou chamar de diagrama aula processos, tá? Quando eu fizer isso e voltar para cá, ele ainda vai estar com o nome diagrama 1 aqui embaixo, ó, mas já atualizou, demora um pouquinho, né, dá um delay, e já foi mudado aqui para diagrama aula processos, tudo bem? Se eu quiser adicionar mais algum diagrama, eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui, ó, nesse botãozinho, que é um botãozinho amarelo, né, que tem um símbolo de uma cruz, de um mais. Se eu colocar o mouse em cima, como vocês estão vendo, ele pergunta se eu quero criar uma pasta, o que não vai funcionar para quem não utiliza o Visage na sua versão paga, né, que é uma versão que você vai ter aí os serviços online do Visage. Eu vou vir aqui um pouquinho mais para cima, ó, clicar em novo diagrama, e nesse novo diagrama abrir um novo diagrama 1, já com uma pool inserida aqui dentro, que depois a gente explica o que é essa pool, certo? Vou dar 2 cliques aqui e vou chamar de diagrama de teste 02, certo? Note que se eu voltar aqui para diagramas, ele tem o desenho lá dentro do processo 1, ele está chamando de processo 1, e aqui o nome virou diagrama de teste 2, tá? Se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai abrir, né? Se eu voltar aqui, ó, e clicar no diagrama aula processo, ele também vai abrir. Ou seja, esse botãozinho aqui de diagramas é um botão que ajuda na navegação dentro do Visage, tá? Importante para quem está ainda se acostumando a utilizar a ferramenta, tudo bem? O que acontece, pessoal? Aqui, dentro desse ambiente de diagramação que eu tenho, dessa folha grande para desenhar, você pode imaginar assim, eu tenho que começar a inserir meus objetos, né, meus elementos do fluxograma. E nós vamos ter N elementos diferentes. Por exemplo, um dos mais importantes de todos vai ser justamente a pool, que vai representar um processo ou representar uma entidade. Normalmente nós vamos utilizar a pool para fazer nossos fluxogramas multifuncionais, nos quais eles vão representar entidades, ou seja, agentes, atores do processo. Aqui, por exemplo, pode ser um cliente, né? Poderia ter uma outra pool aqui representando um fornecedor, tá? Que eu posso copiar e colar aqui, posso fazer isso também, certo? Ou posso também, além de copiar e colar, né, trazer uma nova pool para cá, certo? E a partir dessa nova pool que eu trouxer para cá, eu posso tranquilamente inserir o meu conteúdo nela também, chamá-la, por exemplo, de fornecedor, tudo bem? É algo bem simples de fazer, ó. Vocês podem visualizar aqui. E dentro dessa pool eu vou inserir os meus conteúdos, certo?
Eu posso vir aqui e criar mais um outro pool, vou dizer que a própria empresa em questão, posso chamar aqui de empresa X, né? Dou um Ctrl C aqui na pool, depois um Ctrl V aqui embaixo, digo onde eu quero que ela fique, vai ser um pouquinho mais aqui para baixo, clico, né, com o botãozinho onde eu quero que ela fique, né, a minha cópia, e aqui eu vou chamar de empresa X. Posso dar 2 cliques aqui, ó, em cima do nome cliente e mudar para empresa X, por exemplo, certo? E aqui dentro dessa pool é que eu vou inserir as minhas informações de processos. Lá no nosso outro vídeo eu explico de forma mais detalhada quais ferramentas existem, né, que elementos existem para você inserir aqui dentro das pools. Como, por exemplo, colocando as lanes, né, e assim por diante, os seus setores dentro da empresa, assim por diante, tá? Mas aqui eu quero dar destaque para os diferentes elementos que nós temos aqui na nossa paleta, a nível de criação mesmo do conteúdo dentro dessas pools, né, que você vai utilizar para, de fato, representar aí o teu processo, tá? Nós vamos ter aqui eventos de início, eventos intermediários e eventos de fim. Vocês já viram o funcionamento desses eventos lá e ao longo dos nossos últimos vídeos, né, explicando um pouquinho sobre eles. Quando a gente olha o BPMN, ele é muito detalhado. Se eu clicar aqui com o botãozinho esquerdo do mouse, né, do lado desse item, nos eventos de início, ele vai mostrar tipos diferentes de início, como por exemplo início temporizador, início de mensagem, início de sinal, de condição e assim por diante. Ou seja, se eu tiver aqui, por exemplo, uma mensagem chegando do cliente para o fornecedor, vamos dizer que bem aqui, ó, eu tenho o meu cliente, né, ele está com fome. O cliente aqui sentiu fome. Aí ele vai fazer o seguinte, né? Ele vai pesquisar restaurantes na região. E a partir da pesquisa que ele faz, ele pode ter encontrado algum que agradou a ele, né? E vai contatar, vou fazer aqui de forma bem simples esse fluxo, tá? Não tem nenhuma criticidade na formação do conteúdo, só para vocês entenderem o uso da ferramenta. Ele vai, por exemplo, selecionar a pizzaria X para fazer a solicitação dele de uma pizza, né? Ou talvez, né, ao invés da pizzaria, pode ser a hamburgueria X. E a partir disso, ele vai disparar um contato lá para a empresa, certo? Para a empresa X. E o que acontece? O fluxo começa para a empresa agora, né? Para a empresa X, o fluxo vai conversar com o do nosso cliente ali, né? Vai começar agora. Chegando aqui uma mensagem para ele, ó. Evento início do tipo mensagem. Então daqui vai sair um fluxo de mensagem do nosso cliente para a nossa empresa. Olha só, fluxozinho de mensagem, né? Tracejado, com uma pontinha verde aqui, uma ponta vermelha no final, né? E você tem esse fluxo tracejado que mostra a comunicação entre pools acontecendo, tá? Chegou aqui na empresa, a empresa vai começar a receber o pedido, né? Vai anotar o pedido do cliente. Pedido do cliente. E a partir daqui vai começar a produzir pizza ou produzir hambúrguer. Que eu posso inclusive dizer, né, que esse processo de produção aqui, ele vai ser um subprocesso. Posso transformar ele aqui, ó, em um subprocesso, tá? E esse subprocesso em si, ele vai permitir, né, que eu insira aqui dentro dele uma série de informações que vão ajudar a compreender como funciona de fato essa construção do hambúrguer, como vocês já viram na aula lá sobre subprocesso, tudo bem? Então cada ferramenta dessa vai ter uma funcionalidade diferente, cada elemento dessa paleta tem uma funcionalidade diferente, tá? Posso ir desenhando meu processo aqui até que eu tenha a entrega lá para o meu cliente e ao término disso eu vou ter lá o meu fim, né? O fim do processo acontecendo, tá? Eu estou fazendo de forma mais sucinta aqui para vocês terem compreensão disso. Ou seja, a utilização desses elementos aqui é que permite com que a gente compreenda de fato a mensagem, tá? A pool ela vai ser um container grande em que eu insiro essas informações, esses elementos de desenho do meu fluxo, e depois dessa inserção desse conteúdo, eu consigo analisar, batendo o olho aqui, tendo alguma percepção de como funciona o BPMN, dizendo de forma crítica se está
adequado ou não esse processo. Eu já vou partir para um processo de análise, né? Que é algo um pouco mais complicado, a gente fala num outro vídeo, em um outro momento, tudo bem? Ou seja, olhando para cá, eu sei que esses símbolos têm essas funções diferentes, né? Aqui eu vou ter, por exemplo, esse símbolo que representa tarefa, tenho tarefas feitas em computador, em ferramentas de TI, como tarefa de usuário, tarefas de serviço, tarefas que envolvem automação, tá? Tarefas de recepção de mensagem, de envio de mensagem, de execução de script, tarefas feitas manualmente, somente com as mãos da pessoa, né? Sem a utilização de uma ferramenta de tecnologia, e assim por diante. Eu tenho tipos diferentes de tarefa. A mesma coisa aqui, né? Eu tenho tipos diferentes de evento intermediário. Por exemplo, bem aqui, ó, eu posso ter um evento intermediário dizendo aguardar conclusão da pizza. Ou do pedido, do pedido, que no caso é um hambúrguer, né? Não é uma pizza. E o que acontece? Isso aqui pode, por exemplo, ser um evento condicional, né? Ele só vai poder comer depois que a conclusão do pedido dele tivesse sido feita, né? Tivesse concluído aquele pedido, aí sim ele vai poder receber o produto e comer o produto, né? Isso é a forma mais importante de você construir o teu fluxograma, né? A forma mais perfeita de você construir utilizando ferramentas mais robustas, como é o caso do BPMN, que nós já temos aqui no Visage. Você consegue ter uma capacidade de análise muito maior justamente devido a essas variações dos elementos que te permitem construir o teu processo. Esses diferentes elementos aqui, né, dessa paleta de soluções, te permite construir algo que vai tornar a mensagem bem mais clara, bem mais efetiva para quem está avaliando o desenho do processo em si, tudo bem? Só que nem todo mundo consegue compreender isso, e existem fluxogramas bem mais básicos do que esses aqui do Visage que utilizam BPMN. Existem outros softwares que utilizam BPMN também, mas nem só dessa notação vive aí o sistema inteiro, né, do universo de processos dentro do mercado. Dito isso, vamos para uma solução interessante também, feita aqui um software muito básico que é o Word, né? Vamos ver como o Word trabalha a construção de fluxogramas. Bom, pessoal, a gente está aqui no Word agora, certo? Nessa tela a gente pode construir algo muito interessante com um fluxograma também. Apesar de não estar no nível do Visage, dá para construir muita coisa interessante por aqui, tá? Como é que a gente constrói um fluxograma no Word? Eu vou fazer depois um vídeo só destacado para isso, como construir o fluxo em si. Eu vou usar esse vídeo para vocês entenderem as ferramentas que existem no Word para a construção de fluxograma, tudo bem? Para chegar nesse ponto, você inicialmente, quando abrir um arquivo do Word, né, vai estar aqui nesse menu página inicial, você vai vir aqui em inserir, tá? E aqui em inserir você vai vir em formas. Dentro de formas você vai ter diferentes elementos para a construção de um diagrama. Se você descer mais um pouquinho aqui, você vai ver, ó, formas básicas, setas largas, formas de equação e olha só, fluxograma. E se você deixar o mouse em cima, ele vai dizer o que é, olha só. Fluxograma, processo. Esse daqui, processo alternativo. Esse outro, decisão. Esse outro, dados. Esse aqui, subprocesso, ou processo pré-definido, né? Esse outro aqui nós vamos ter o armazenamento interno e assim por diante. Cada símbolo desse vai ter um significado numa lógica de um processo simplificado, tá? Então a gente pode tranquilamente, né, fazer ali o processo acontecer com esse desenho, né? Eu tenho aqui conectores, por exemplo, né, conector de mesma página, conector de páginas diferentes, símbolos que vocês inclusive podem observar também lá no Visage. Aliás, no Visage não, lá no Visio, né? Para quem aí já é aluno do nosso curso de Gestão de Processos e Controles Indicadores, vai lembrar que lá no Visio a gente utiliza alguns desses símbolos aqui. Tem um mix ali de fluxograma básico, BPMN e def0, e a gente consegue construir um fluxograma híbrido com uma série de funções muito interessantes. Tudo bem? Como é que a gente vai utilizar então essas ferramentas aqui para fazer o nosso fluxo dentro do Word? Aqui eu vou clicar na ferramenta que eu quero, por exemplo, esse daqui, né, que é processo alternativo, ou esse aqui que é processo, que no caso seria um símbolo de atividade, e eu vou desenhar literalmente aqui dentro do Word. Eu vou clicar aqui, arrastar com o mouse, e ele vai desenhar no tamanho e formato que eu quero. Se você segurar o botão Shift, a proporção fica perfeita. Se não, funciona como um retângulo mesmo, você pode clicar e construir da forma que você quiser, tudo bem? Eu recomendo sempre, quando você for construir, utilizar o botão Shift para manter as proporções originais, tá? Cliquei aqui. Tem uma informação.
eu posso, por exemplo, né, adicionar aqui um dado qualquer, digitando tranquilamente dentro aqui do nosso conteúdo, né, para construir o conteúdo no nosso fluxograma, tudo bem? Esse daqui vai representar, portanto, uma atividade dentro do nosso fluxograma. Outro também que vai ser muito utilizado é justamente o nosso símbolo de decisão, que seria aí próximo dos nossos gateways, né? Algo parecido com os nossos gateways, que é esse camarada aqui. Ó. Esse losango vai representar decisão. Então aqui eu posso inclusive digitar decisão, para a gente lembrar o que é que ele significa. Tá? Aí você vai ver o seguinte, olha só, o texto não apareceu por completo aqui dentro. Né? Isso é ruim, acaba que o texto não fica por completo. O que é que a gente pode fazer para o texto ficar por completo aqui, pessoal? A primeira coisa mais básica é você vir aqui e reduzir o tamanho da fonte. Ó. Reduz o tamanho da fonte que você vai ter esse problema solucionado, tudo bem? Outra coisa também importante que você pode fazer, né, tendo aí já o texto, né, construído, é alinhar esse texto no meio, ou alinhar ele para a parte superior, ou alinhar ele para a parte inferior. Isso vai mudar a posição do texto dentro, né, da ferramenta de acordo aí com o tipo, né, de desenho que você está realizando também. Tá? Então considere também esse aspecto na hora de você estar construindo aí o teu fluxo. Tudo bem? O que mais nós temos? Né? Nós temos também os terminadores aqui. Esse terminador ele vai servir tanto para início quanto para fim. Então posso colocar aqui tranquilamente esse, chamar ele de início. Posso reduzir também aqui um pouco o texto, olha só. Eu já vou mostrar outra técnica para lidar com isso. E posso mudar a cor também, né? Posso vir aqui, por exemplo, alterar a cor desse camarada para um verde, né? Tirar essa borda aqui também, ó, de azul, e deixar ele sem borda, ou então colocar uma borda verde também, por que não? Né? E posso também criar um terminador desse, ó, clico aqui com o botão esquerdo, seguro o Ctrl Shift, arrasto para a direita e vou ter aqui um outro, né? E chamar isso aqui de fim agora. Fim. Posso colocar aqui ele, né, com uma cor vermelha, indicando a finalização do processo. E a borda pode ser, por exemplo, vermelha também, ou esse outro amarelo aqui, né? Para dar um toque diferente na formatação. Wellington, quer dizer que eu posso usar cores diferentes? Pode, não tem problema nenhum. Você não está seguindo aqui um padrão, como é o caso do BPMN. Você está fazendo um fluxograma bem básico mesmo. E aí esses elementos são aqueles essenciais, né? Você pode, inclusive, aqui na construção desse fluxo, fazer em formato vertical, fazer em formato horizontal. Nos dois formatos é possível, tá? Quais são, portanto, os elementos básicos para você construir o teu fluxo em um Word, por exemplo? Elementos de terminação, início e fim. Elemento onde você vai ter a descrição das atividades ou do processo. E o símbolo de decisão. Esses daqui são os 4 elementos básicos aí que você precisa ter, tá? Tem mais elemento? Como você pode ver aqui, tem muitos outros elementos que você pode utilizar, certo? Elementos que vão envolver a mesclagem, elementos que vão envolver a soma, a totalização, né? Vai ter aqueles símbolos lógicos, o i, o ou, né? Por exemplo, em que você pode trabalhar aí o raciocínio lógico, pode trabalhar como se fosse até uma espécie de gateway também, né? Fazendo ali a conexão short, a conexão or e assim por diante, tá? Tudo isso é possível também aqui, mas de uma forma muito simplificada. Tem elementos que você não vai conseguir fazer no Word como você conseguiria fazer ali no Visage, tudo bem? Uma vantagem que você tem no Word frente ao Visage é toda a possibilidade de customização que o Word te dá por não ser uma ferramenta de desenho de fluxo em BPMN, mas sim por ele ser um ambiente para você escrever, para você diagramar de forma mais livre, tá? Então aqui você não vai seguir uma regra só como acontece no Visage. Você pode construir o que você quiser dentro dessa ferramenta. Então, para quem não está tão acostumado ainda com o uso de uma ferramenta mais robusta, como é o caso do Visage, essa pode ser uma solução também interessante. Eu posso trazer para cá esse símbolo, por exemplo, dizer que ele é um símbolo, né? Aliás, não era esse símbolo que eu ia selecionar. Selecionar aqui o símbolo do subprocesso, né? Que é o processo predefinido, como é chamado aqui no Word, né? Eu posso trazer para cá e chamar ele de subprocesso. Subprocesso. E dizer que sempre que eu ver esse símbolo aqui, eu estou vendo um subprocesso acontecendo na minha atividade, no meu processo de negócio, tá? E claro, posso dar cores diferentes, inclusive deixar isso aqui branco, que eu acho mais prático, né, para ser sincero. Deixar isso aqui tudo branco. As bordas
não é, o contorno da forma poderia ser preto. O conteúdo do texto poderia também ser preto, né? Para você não ter nenhum problema aqui, vou selecionar e vou deixar tudo preto. Subir processo. Deixar em preto, né? Estava selecionado automático, estava em branco ali. E depois disso eu posso também clicar aqui nele, vir aqui na minha página inicial, clicar na formatação, né, o pincelzinho de formatação, e ir clicando em outras formas, ó, que vai copiar o mesmo modelo, tudo bem? Aqui, ó, eu tenho que mudar a cor porque está no automático, está ficando branco, né? Na verdade eu quero a cor preta, certo? Posso clicar aqui também mais uma vez, vim aqui, ó, pincel de formatação, cliquei aqui, ele ajustou. Só esse problema mesmo da cor, que está ficando branco, né? Está ficando em automático, sendo que eu quero que fique preto, né? Não fique automático. Ok? E aqui eu tenho símbolos diferentes, né? Que eu posso utilizar para fazer um fluxograma bem básico utilizando o Word, tá? Muito tranquilo de construir. Então não é uma ferramenta aí difícil, né, de utilizar. É útil também para quem está começando ainda, para quem está rascunhando ainda na gestão de processos, ok? Uma dica aí mais introdutória para quem quer iniciar essa atividade. Eu vou fazer um vídeo em sequência a esse, explicando como você pode utilizar essas ferramentas básicas aqui. Talvez ainda coloque aqui um conector de mesma página ou um conector de duas páginas, a gente pode ver essa possibilidade, para a construção de um fluxograma totalmente no Word, esquecendo um pouquinho o Visage, que para algumas pessoas já é um pouco mais complicado, tá? E a gente pode fazer ele tanto em formato vertical como em formato horizontal. Como normalmente eu mostro aqui os meus fluxos em formato horizontal, utilizando ali o modelo do Visage, né? Eu vou, dessa vez, fazer um fluxograma em formato vertical, tá? Então, se você quer saber como fazer fluxograma vertical, fica aí para o nosso próximo vídeo. Deixa o seu like, se inscreve, curte, compartilha e você nos apoia, está sempre aqui trazendo mais conteúdo para você. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.